Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados da Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer a Lorena Pereira. Ela foi aprovada em segundo lugar para o cargo de apoio legislativo no concurso da Câmara de Maceió. Lorena, meus parabéns. Seja muito bem-vinda. Se apresente para nós, por favor. Obrigada. Eu me chamo Lorena, tenho 27 anos, sou natural do Maranhão e atualmente eu moro no estado da Paraíba, na capital de João Pessoa. Excelente. Lorena, você tem alguma graduação de nível superior? Eu sou formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, me formei há mais ou menos um ano e meio e, assim, exerci a advocacia durante um ano, já vinha num ritmo bem forte, assim, nos últimos anos da faculdade, já estava em escritório, já estava bem engajada numa área do direito e numa equipe, só que eu acabei enfrentando algumas questões de saúde mental, principalmente por conta da carga de trabalho. Desde a época da escola, assim, eu já tinha meio que a intenção de fazer concurso, mas eu ia adiando, porque aí eu ia jogando para frente. Não, porque agora eu vou fazer a faculdade, e aí eram coisas que na minha cabeça não dava muito para conciliar. Quando eu me vi assim numa situação em que o trabalho estava pesando demais e aí eu não conseguia estudar realmente, eu não conseguia estudar, eu resolvi parar, dar um pause na minha carreira e me voltar unicamente para os estudos durante um tempo. Entendi, Lorena. Você já até puxou um pouquinho ali do que eu sempre pergunto, né? Como tudo começou? É sempre importante essa pergunta para a gente, porque tudo tem um ponto de partida, né? E aí, Lorena, em que momento que o Estratégia Concursos entrou na sua vida, na sua trajetória? A minha irmã, ela é funcionária pública, ela trabalha no INSS e ela já utilizava o material de estratégia há muitos anos, porque ela já é concursada, mas ela faz outros concursos. Ela é meio que concurseira de carreira, assim, sabe? Ela vai inventando. E ela usava já o material de estratégia e ela que me indicou. Na época, muitos anos atrás, ela me falava assim que era o melhor que tinha. É o que está mais assertivo, assim, porque uma dificuldade que geralmente quando a gente vai estudar para concurso a gente encontra é a extensão da matéria. E é muito difícil sozinho você conseguir filtrar o que é para ser estudado e o que às vezes está no edital, mas não cai no concurso, ou não é tão interessante você gastar tempo e energia naquilo, sabe? Sim, eu entendo. E aí, Lorena, como que era a sua rotina de estudos, né? Como que você lidava com as horas líquidas? Quantas matérias por dia você conseguia fazer? Como eu te disse, essa foi a primeira vez que eu realmente parei para estudar para um concurso. Eu já tinha feito outros concursos, mas eu fazia, mas assim, fazia por fazer, sabe? Eu me inscrevia, ia lá, dava uma estudadinha às vezes, mas nada, não levava tão a sério. E eu sempre tive um problema em relação a organizar o estudo, porque já tinham batido muito na minha cabeça que você não podia estudar uma coisa de cada vez, assim. E eu tenho um fluxo mental muito específico. E aí, dessa vez, eu resolvi organizar a minha própria planilha. E aí eu decidi estudar cada matéria do início ao fim, e aí primeiro pegar uma base e só depois tentar intercalar, porque eu tenho um problema de se eu quebro o meu fluxo de pensamento, é muito difícil eu retomar. E aí eu tentava muito replicar as técnicas de outras pessoas, porque é o que mais tem por aí, sabe? As pessoas vão direcionando de acordo com o que dá certo para elas. E foi uma coisa que acabou me surpreendendo, descobrir que o que dá certo para a maioria das pessoas, que é intercalar a matéria e tentar otimizar o tempo, assim, não dá certo para mim. Realmente eu comecei a pegar mais ou menos uma rotina de 6 horas de estudo por dia e tentar só iniciar uma matéria quando eu terminei a primeira. Como eu já vinha me preparando há alguns meses para o CNU, quando saiu o edital desse concurso, eu vi que os editais eles eram muito próximos. E aí, para esse concurso em específico, eu acabei fazendo um estudo mais ativo. Assim, eu usei mais o material de resumo, porque eu já tinha uma base na maior parte das coisas, e eu usei mais a versão resumida do material da estratégia. Nos que eu não tinha base, aí eu ia para o material mais e seguindo essa linha de, assim, cada matéria por vez e passando muito mais tempo nas questões, principalmente questões comentadas, que foi outra coisa que me ajudou, porque
recentemente eu descobri que tinha, eu não sabia que tinha, eu descobri que tinha a plataforma de questões de estratégia, e lá a maioria das questões que eu ia consultar estavam comentadas, que é uma coisa que me ajuda muito. Muito bom, Lorena. Você falou das questões comentadas, você é do time PDF, videoaula. Quais as ferramentas que você mais utilizava? Exclusivamente PDF, eu não consigo me manter motivada estudando por videoaula. Entendi. E você chegou a usar a trilha estratégica, ou passo estratégico, alguma outra ferramenta? Eu usei o passo estratégico. Como eu disse, muita matéria que ia cair nesse concurso eu já vinha estudando para o CNU. E aí não valia a pena para mim ir pegar do zero esses PDFs, porque são matérias, assim, que uma vez que você pega a base, é mais fácil você ir pelo material resumido. Eu comecei a estudar mais pelo material resumido. Nesse concurso eu usei bastante o passo estratégico e o sistema de questões. Importantíssimo. Sistema de questões me puxa ao assunto de reta final, né? Aquela última semana que antecede o dia da prova, qual que foi a sua estratégia? Você ficou mais nas revisões, nas questões ou estava consumindo material novo? Eu fiz uma quantidade absurda de questões. Uma coisa que me ajudou bastante é que, assim, os PDFs do Estratégia, eles têm uma quantidade muito boa de questões, então eu usava os PDFs como uma espécie de mini simulado. Ao longo dos meses, eu fui respondendo as questões dos PDFs e anotando numa planilha o meu percentual de acerto em cada PDF. Porque inclusive tinham, matérias que eu não encontrava questões em outros lugares e os professores fizeram questões inéditas. E aí na semana que antecedeu o concurso, eu bati de novo aquela planilha, refiz todas as questões de todos os PDFs, e aqueles que eu acertei menos de 75% foi o que eu parti para revisar. O que eu acertei mais de 75% eu considerei que ok, sabe, tá dando. Sim, muito bem. E sua estratégia de prova? Você tem algum segredo aí? Não sei, começa pelas mais fáceis, mais difíceis, segue a ordem natural? Eu acredito, a prova que eu fiz, ela tinha a prova discursiva também, e eu recomendo que todo mundo inicie pela prova discursiva. Eu acredito que é mais fácil você organizar seu pensamento antes de entrar no raciocínio da prova, sabe, porque geralmente são 2 raciocínios muito distintos. A prova trazia muita coisa de direito administrativo, umas coisas muito técnicas, assim, administração, e nesse caso, a prova discursiva era um assunto muito mais voltado para sociologia, direitos humanos. Eu acho que é uma dica, assim, que serve para quase todos os tipos de prova. Se der para você iniciar pela prova discursiva, é certeiro. Teve discursiva na sua prova? Cer E como que foi o seu preparo para a discursiva? Você fazia simulados, você, enfim, fazia redações semanais? Como eu era advogada redatora, então eu já trabalho escrevendo, basicamente. Então eu foquei mais na prova objetiva, eu acho que eu cheguei a fazer 2 redações antes da prova, e eu foquei mais na questão de consultar temas que estavam em alta, para eu ter em mente informações que eu poderia usar. Por exemplo, nessa prova, a discursiva teve como tema os refugiados climáticos e os desafios do poder público no enfrentamento das mudanças climáticas, que era um assunto que estava em voga e que eu tinha visto em alguns lugares, inclusive no material do Estratégia tinha alguns textos sobre. Se a sua prova discursiva não for técnica, eu acredito que vale a pena você investir em adquirir um capital cultural que seja fácil de ser utilizado no dia da prova, sabe, que esteja ao alcance, porque às vezes você fazer um texto estruturalmente perfeito, mas com pouca densidade no conteúdo, acaba tirando muito ponto. Foi uma coisa que eu aprendi muito, mas basicamente isso. Certo, Lorena. E quando você viu o seu nome ali, hein, aprovada em segundo lugar, o que que passou na sua cabeça? Qual que foi a emoção? O que que você fez? Aí eu fiquei muito feliz. A primeira coisa que eu fiz foi contar para minha irmã, porque como eu te disse, um dos motivos de eu ter me afastado da advocacia foram, questões de saúde mental. Realmente eu vinha num processo de muito cansaço mental, e eu lembro que eu falava com a minha irmã que eu achava
que eu estava perdendo a minha capacidade cognitiva, porque eu estava tão cansada que eu não conseguia mais estudar, eu não conseguia me concentrar em nada. E a minha irmã foi a pessoa que mais me incentivou, assim, sabe, ela sempre me incentivou muito. Inclusive a ter coragem de meio que dar um off na minha carreira para tentar outra coisa, já que aquilo não estava me fazendo bem mais, sabe. A primeira coisa que eu fiz foi chamar ela num cantinho para contar para ela, porque ela também estuda, a gente tem o mesmo problema de não conseguir estudar em casa. Então a gente aluga cabine de estudo aqui em João Pessoa, que tem muitas salas de estudo, a gente aluga cabine e estuda lá. É uma coisa que eu considero importante também, você ter um lugar para estudar. Pelo menos para mim, muda completamente, assim, a minha concentração. Parece que na hora que eu sento ali na minha cabine para estudar, às vezes eu esqueço do mundo. Tem dias que eu chego, sento, quando eu saio, anoiteceu e eu não percebi que o tempo passou. Que é uma coisa que não acontecia em casa. E aí, nesse dia, minha irmã estava estudando lá também, eu chamei ela no cantinho para falar para ela. Muda mesmo, né? Parece que a energia do lugar você se coloca, sei lá, num novo espaço que você se compromete. Enfim, eu entendi o que você quis dizer, faz muito sentido. E uma dica de ouro então, Lorena, algo que você considera que foi essencial para sua aprovação, o que seria? Ter calma, porque eu tenho um problema de me cobrar bastante, assim, sabe. O que às vezes acaba me deixando tão nervosa para fazer as coisas, não sei, essa foi talvez a prova que eu fico com mais tranquilidade, porque eu realmente não coloquei um peso, assim, de: "Ai meu Deus", e deu certo, sabe. Uma cobrança, né, você deixou essa autocobrança um pouco de lado, né? Você Eu sei que isso é mega clichê, mas assim, aproveitar o processo, sabe. Uhum. É um processo. Em algum momento você vai perceber que aquelas coisas que você lia e parecia grego, assim, que você não entendia nada, são acessíveis, tão fáceis para você. Isso pode levar tempo e a gente tem que ter paciência consigo mesmo. É isso mesmo. Faz parte do processo, é clichê, mas é verdade, por isso que é um clichê. E como que você considera o estratégia e os professores, o material, você acha que foi essencial para sua aprovação? Eu acho o material muito diretivo. Eu tenho uma dificuldade muito grande em me ater a e ser direta. Então, às vezes eu vou estudar uma coisa, principalmente na área do direito, e eu tendo a tangenciar o assunto. E aí os PDFs de estratégia, eles me ajudam bastante, porque é muito organizado, muito organizado. Acho que é o material mais organizado que eu já usei. E aí você consegue ir direto. É organizado no ponto de, assim, às vezes eu preciso, revisar um ponto específico de um assunto maior, e você consegue encontrar com muita facilidade no PDF esse ponto específico. O PDF não é aquele textão, ponta a ponta, que às vezes você tem que ler tudo de novo para chegar a uma conclusão. Muito bom, excelente. Que bom que o nosso material te ajudou a ser aprovada, a passar. Muito bom, obrigada, viu? Eu que agradeço. E para você que nos acompanha até aqui, obrigada pela companhia e pela audiência. Se você quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Concursos. Obrigada e até mais. Tchau, tchau.